Amados irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos à aula número 128 do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. A aula é esta que tem como fundamento as Escrituras Sagradas, que visa manifestar aquilo que é a missão da Igreja através da ação missionária do Espírito Santo com vista a cumprir aquilo que foi a grande comissão de pregar o Evangelho até os confins do mundo. Este programa realiza-se em duas partes. Num primeiro momento, em separado, procedemos a um estudo teológico horizontal e vertical para que, através de uma expansão às Escrituras Sagradas e uma concentração naquele mesmo tema de estudo, através de um estudo teológico, possamos não só compreender a letra, mas sobretudo aquilo que são os mistérios que estão por detrás da letra, para que através da guia e inspiração do Espírito Santo possamos, num segundo momento, em sede da Assembleia, proceder a uma edificação mútua da Igreja, inspirado pelo Espírito Santo. Este programa visa materializar 4 principais intentos. O primeiro destes é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade. Existem 3 pessoas distintas por natureza, existe um só Deus em substância, poder e glória. O segundo objetivo é o de estimular a prática da meditação contínua às Escrituras Sagradas, para que dessa forma possamos encontrar nas Escrituras Sagradas uma ferramenta que nos dê a espada enquanto instrumento de combate para podermos lidar e superar todas as adversidades com que lidamos no dia a dia. O terceiro objetivo é o de inculcar nas pessoas a prática da oração contínua. Orar e vigiar, obedecendo assim às instruções do mestre do ensino, que nada fazia sem antes orar ou pedir a permissão, a guia e os caminhos do Senhor para que eu pudesse testificar em toda a sua obra, de tal forma que ele pudesse hoje ascender e ser exaltado à destra do Pai como sumo sacerdote. E o quarto principal objetivo é o de promover a união da Igreja Espiritual de Cristo por intermédio do cânon bíblico. Adotando a bibliocentridade, nós estaremos assim a poder regressar àquilo que é o verdadeiro Evangelho regido pela sã doutrina, que apregou que a Igreja tem como cabeça Cristo, pois Cristo é o Senhor da cabeça, e também a Igreja ela é regida pelo ensino bíblico na base das Escrituras Sagradas, para que este possa ser um instrumento de união da Igreja através da revelação dos planos de Deus por intermédio do Espírito Santo. Ciente que existe um só Senhor, um só Espírito e um só Deus. Vamos assim dar início ao estudo de hoje que é o estudo número 128 da nossa ministração da palavra. O tema de estudo de hoje é promessa a Isaac. Esse estudo nós vamos fazê-lo na base das Escrituras Sagradas, livro de Gênesis, capítulo 26. Todo ele, desde o versículo número 1 de abertura até o versículo número 35 de fecho. Esse estudo, para efeitos de ensino pedagógicos e tendo em conta quais são os principais objetivos que nós pretendemos alcançar em termos de resultados esperados, resultados de aprendizado que nós queremos alcançar ao fim desse estudo, nós vamos subdividir esse estudo em 5 partes. Essas 5 partes, elas visam materializar um ensino muito específico, mas se nós trouxermos essas 5 partes em conjunto, elas trazem um conhecimento ou um ensino muito mais amplo. A primeira parte vai ser quando Isaac vai a Gerar por causa da fome que assolou aquela região, naquele momento, numa fase em que havia existido uma fome idêntica cerca de 65 anos antes, quando o seu pai, também Abraão, vivendo uma mesma fome, teve que se mudar para o Egito. A segunda parte vai ser
quando Isaac, instalando-se na terra dos filisteus, ele ajusta com a sua esposa Rebeca que se apresentassem como irmãos para os filisteus. A terceira parte, nós vamos ver que, em decorrência de toda a obediência de Isaac ao Senhor, e após antes o Senhor ter feito uma aliança e ter prometido que estaria ou seria com Isaac, nós vemos nesta parte o Senhor a responder, prosperando todo o trabalho, toda a obra de Isaac 100 vezes mais. A quarta parte, nós vamos ver aquilo que foi a causa de repulsa por parte do povo, que movidos pela inveja, que é um espírito da ignomínia, que é um espírito que é movido pelo ego, que é um espírito que é movido por aqueles que são incitados pelo diabo. Esse espírito cresce nos filisteus, que depois então causa inveja a ponto deles terem expulso Isaac e Rebeca da sua terra. Esses mesmos que expulsaram Isaac, na quinta e última parte, depois eles, reconhecendo que Deus era com Isaac, voltam-se até Isaac e vão pedir uma aliança com Isaac, para que houvesse uma paz entre eles. Então, estes vão ser os objetivos de estudo, os resultados esperados e as partes que nós vamos subdividir o nosso estudo do dia 2, que tem como tema a promessa a Isaac. Antes de nós entrarmos assim com foco para o tema 2, vamos recuar uma semana para lembrarmos o que é que nós estudamos na edição anterior, no estudo número 127, que teve como tema como é que nós chamamos isso? Era desafio a Abraão, era Deus exige o sacrifício a Abraão. Portanto, Deus prova a Abraão, no estudo anterior, que foi na base do livro de Gênesis, capítulo 22, em que Deus desafia Abraão para que Abraão fosse sacrificar o seu único, o seu amado e tão aguardado filho Isaac no monte Moriá, para que daquela forma Deus pudesse provar mais uma vez a fé de Abraão, não obstante o Senhor já ter antes feito aliança com o próprio Abraão, pois o Senhor já conhecia o caráter de Abraão, mas daquela forma era para que em Abraão também fosse ser profetizado aquilo que seria um envio do Filho único de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, e isto foi profetizado por intermédio da resposta profética de Abraão, quando seu filho Isaac perguntou aonde é que estava a vítima, e Abraão respondeu que Deus proverá. E essa providência divina, que foi aquele que é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, que Abraão estava a profetizar, e daquela forma estava também a anunciar aquilo que seria a missão vicária de Cristo, que em Gólgota veio para efetivamente tirar o pecado do mundo e dessa forma vencer o pecado, a morte e o inferno. Então vamos agora sim dar assim atenção para o tema de hoje. Primeira parte nós vemos Isaac vai guerrear por causa de fome. O que aconteceu nesta altura? Nesta altura, Isaac vivia agora em Negueb, terra estrangeira, lá em Canaã, na tribo dos filisteus. Mas Isaac não foi para lá ao acaso. Isaac foi para lá porque, na altura, foi junto com seu pai Abraão. Abraão é quem introduz Isaac em Negueb.
Nós recordamos-nos que Abraão sai da terra de Harã, vai para Canaã. Deus confirma que é aquela terra que Deus iria dar a Abraão e a sua posteridade. Depois Abraão migra para o Egito, volta para Canaã, instala-se nos carvalhos de Mamre. Depois Abraão vai se fixar passado 26 anos, 36 anos na verdade, vai se fixar depois em Negueb, como nós vimos, e vive lá por algum tempo. Então, é nestas condições que Isaac instala-se em Negueb. Estando Isaac em Negueb, foi também nesta terra que Isaac recebe a sua esposa Rebeca, que foi o resultado da escolha do seu pai Abraão, que tinha a revelação de Deus sobre o plano de salvação da humanidade, e foi Abraão que recebeu a aliança patriarcal. Então Abraão, antes de morrer, após a morte da sua esposa Sarai, normalmente as mães é quem escolhiam as esposas para os filhos. Sara neste caso, perde a vida, mãe espiritual. Então Abraão teve a grande preocupação de, antes de Deus lhe chamar para a eternidade, também poder resolver a questão sobre o casamento de seu filho. Então ele transmite ao seu servo mais confiado da sua casa, que era o trabalhador mais antigo da sua casa. Lembram-se que em casa de Abraão nasceram também homens que foram treinados, educados e trabalhados o caráter por Abraão, que é de lá onde ele tirou os 318 homens que perseguiu aqueles que foram capturar e deportar Ló e sua família de Sodoma. Então, destes crescem e tinha lá deste grupo aquele que era o mais confiado, porque era o mais antigo destes servos, que nasceu e viveu ali em casa de Abraão. Abraão, em juramento, isto obriga que aquele homem jurasse sobre como é que ele deveria ir escolher uma esposa para seu filho Isaque, cuidando-se que não escolhesse para Isaque uma esposa estrangeira residente ali na terra dos cananeus. Se vê que nesta altura também Abraão já tinha sido informado sobre a descendência do seu irmão. E ele lá, quando recebeu a notícia sobre a descendência do seu irmão, então foi dessa forma que ele informa esse seu trabalhador de confiança para que ele fosse até essa terra do seu irmão e lá fosse escolher uma esposa que fosse também de natureza hebraica, para que fosse esposa de Isaac. E Isaac depois recebe Rebeca, estando Isaac em Negueb. Então, nesta altura, está Isaac em Negueb. É Isaac agora casado com Rebeca e sobrevém àquela zona uma grande fome. Relatos de fome, a primeira que se tem antes desta, de Isaac, mencionada nas Escrituras Sagradas, é a que nós encontramos em Gênesis capítulo 12, versículo número 10, quando, naquela altura, estamos a falar de 36 anos, 36 não, 40 mais 40 anos que tinha Isaac, pelo menos agora, mais 25, quando estamos a falar de pelo menos 65 anos antes. Houve uma grande fome, Gênesis 12, 10, que fez com que Abraão saísse daquela região que era terra dos cananeus e migrasse até ao Egito à procura de sobrevivência. No relato bíblico, não havia ocorrência de fome severa, a não ser esta que ocorreu 65 anos antes. Então agora em Isaac, nós vamos ver
que o mesmo percurso, estamos a falar de o mesmo percurso no sentido de relacionamento, intimidade, para que se estabelecesse a aliança entre Deus e Isaac, há de ser uma réplica da forma também como decorreu entre Deus e seu pai Abraão. Então, veio uma grande fome, tal como esta que ocorreu 65 anos antes, e então Isaac decide partir de Negueb e vai até Gerar. Negueb é região, Gerar é parte da região de Negueb. E lá em Gerar era uma comunidade onde o seu pai Abraão também já havia residido em Gerar. Quando Abraão também se dirigiu a Gerar, conforme nós vimos registro, relato no estudo, livro de Gênesis capítulo 20, quando nós vimos que nesse momento Abraão deixa Carvalhos de Mamre e muda-se para ir viver na zona de Negueb, depois desce até Gerar e lá depois viveu e estabeleceu uma aliança com o rei dos filisteus chamado Abimeleque. Em réplica também Isaac agora sai de Negueb, vai até a Gerar e aproxima-se até ao rei filisteu que tinha o seu poder sobre aquela zona de Gerar, também chamado Abimeleque, e aproxima-se a este para poder obter apoio. Podemos já perguntar, mas será que este Abimeleque é o mesmo que aquele Abimeleque? O fato é que Abimeleque é um título que significa Deus é Pai. Então, estamos a falar que era o título que eram atribuídos aos reis filisteus que viviam em Gerar, mas também há uma possibilidade de este também ser, para além de um título de um rei, nesta época de Isaac, que é 65 anos depois, já não 65 anos depois, 40 anos depois, porque é no período em que Isaac já tinha nascido. Mas também há a possibilidade dele ser um descendente daquele rei da altura de Abraão, que agora é descendente da linhagem daquele mesmo rei e continua também no trono daquela terra de Gerar. Então, Isaac agora vai até ao rei de Gerar, chamado Abimeleque, e aproxima-se para ir obter auxílio. O que sucede logo de seguida? Logo de seguida, Deus, o Senhor, fala para Isaac. E em nenhuma parte nós temos até esta parte Deus a falar para Isaac. Deus fala para Isaac como uma primeira fase, o primeiro momento em que Deus se dirige para Isaac. Antes, Deus falava por intermédio de seu pai a Isaac, por intermédio de seu pai. E agora Deus fala a Isaac pela primeira vez, porque Abraão já era morto nesta fase. Deus fala a Isaac e diz a Isaac: Isaac, não desças ao Egito, permaneça aí nessa terra aonde estás, e eu serei contigo. Numa versão do texto bíblico diz: eu estou contigo, mas não é necessariamente estar no sentido de estar físico, mas é no sentido de movimento, no sentido de se tu permaneceres aí e obedeceres a minha instrução, eu serei contigo. Então, Deus fala a Isaac. O primeiro fato que nós temos que reter é que Deus fala a Isaac e diz: não desças ao Egito. O que pode significar Deus ter proibido Isaac de descer ao Egito, se antes
o seu pai havia ido ao Egito. Daquela forma, Deus queria confirmar a Isaac qual seria a terra, qual seria o juramento que Deus queria fazer com Isaac. Mas para Deus fazer uma aliança por juramento com Isaac, Isaac tinha que permanecer naquela mesma terra, porque afinal o juramento que Deus depois fez, que nós vamos ver ao longo do nosso estudo mais à frente, afinal o juramento que depois Deus fez, estabeleceu uma aliança com Isaac, era que Isaac iria herdar aquela mesma terra onde ele se encontrava. Por isso é que Deus proíbe Isaac de descer ao Egito. Esta proibição de descer, o descer nesse sentido teológico, seria retroceder. Há momentos em que você retrocede quando não segue o caminho de Deus. Quando você não busca a percepção, entendimento, conhecimento, qual é a vontade de Deus, você segue um caminho que não é um caminho que não foi um caminho que Deus te indicou, e Deus não estando contigo nesse caminho, você recua, retrocede. Então, a palavra Deus proibir Isaac não desça ao Egito, era precisamente advertir para que Isaac não retrocedesse. Sobre a questão de andar no caminho de Deus, nós encontramos alguns subsídios ao longo do texto bíblico sobre a questão do caminho de Deus. E o primeiro subsídio que nós encontramos sobre o caminho de Deus é precisamente no livro Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo número 6. Naquela fase, Deus fala com os seus discípulos. E um dos seus discípulos responde, porque Deus antes, Cristo diz assim: eu vou à casa do meu pai, onde há muitas moradas. Vou preparar moradas, depois regressarei para vos levar até essas moradas. Ora, vocês conhecem para onde é que eu vou, então sigam o caminho. E um dos discípulos responde assim: nós não sabemos para onde é que tu vais, logo, como é que poderemos conhecer o caminho? E Cristo responde: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O caminho de Deus é crucial para que Deus possa se manifestar e confirmar a promessa. Porque Deus disse a Isaac antes: eu estarei contigo. Se o quê? Se tu obedeceres a palavra. Qual foi a palavra que Deus deu a Isaac? Não desças a Egito, permaneça aí, numa terra que havia fome. No tempo de seu pai, existindo fome, ele desceu ao Egito, porque era da vontade de Deus dessa forma. Mas agora Deus fala a Isaac: permaneça aí, porque eu serei contigo. Nós vemos aqui que de seguida Deus, quando fala isso a Isaac, de seguida Deus faz a promessa a Isaac por juramento. A questão de fazer promessa a Isaac por juramento remete-nos a Hebreus capítulo 7, versículos 22 a 27, em que o juramento que Deus faz é um juramento por intermédio do próprio Cristo. Nesta fase, Deus promete a Isaac que seria aquela terra onde Isaac se encontrava, que Deus iria dar por herança a Isaac. E Deus iria multiplicar a descendência de Isaac, fazendo pai de muitos
filhos de muitas nações e queria dar a esses muitos filhos, a essas muitas nações, descendentes de Isaac, também aquela terra, e que ele iria prosperar a todo aquele povo. Então, Deus dessa forma, ele faz a aliança sua com Isaac, fazendo questão de frisar que eu faço essa aliança contigo por causa do teu pai Abraão. Deus faz questão de frisar isso, que a minha aliança contigo é por causa da obediência do teu pai Abraão, porque ele guardou a minha palavra e andou no meu caminho. E eu fiz uma aliança com ele. E eu conservo essa aliança, por isso estou a passar-te para ti. Então, tão somente ouça, guarda e obedeça a minha palavra. O que é que nós vemos de seguida? Isaac, então, permanece ali na terra de Gerar. Estando ele naquela terra a residir com a sua esposa Rebeca, e ele temendo pela sua própria vida, ele ajusta, juntamente com a sua esposa Rebeca, apresentarem-se como sendo irmãos. Efetivamente, eles eram primos. No sentido africano, eles eram irmãos. Naquela altura, antes de Deus dar a lei a Moisés, o incesto era permitido, era uma prática. Até porque o casamento entre Rebeca e Isaac foi da vontade do próprio Abraão, por instrução do próprio Deus, que deu a Abraão a aliança patriarcal e que Abraão tinha então o dever de transmitir a orientação àquele que seria o herdeiro da promessa para que ele também não falhasse a missão, porque a aliança com Deus é uma missão que não pode falhar. Então, eles começam a apresentar-se para os filisteus como sendo irmãos. Certa altura, estando Abimeleque, porque eles ficaram algum tempo ali na terra de Gerar. Certa altura, estando Abimeleque no seu quintal, ele olha e observa Isaac a acariciar Rebeca. Então Abimeleque percebe-se que afinal Isaac não era irmão de Rebeca, mas que sim, estes eram marido e mulher, pelo carinho que Isaac estava a expressar em afeto, em carícia à sua esposa Rebeca. Quando Abimeleque vê isso, e aqui nós podemos perceber que é a questão do ver, do olhar. Abimeleque, quando vê isso, ele se conturba. Por que ele se conturba? Porque aquilo que os seus olhos viram lhe alertou que ele poderia ter pecado. Ele e os demais povos filisteus poderiam ter pecado. O que diz as Escrituras Sagradas sobre o ver, o olhar? Diz-nos que, de acordo com 1 de João, capítulo 2, versículos 16 e 17, até começar mesmo do versículo número 15, diz-nos a palavra de Deus que aquilo que é do mundo, ou aquilo que pertence ao mundo,
Deus ali não está. Isto é, aquilo que pertence ao mundo e os olhos desejam conduz ao pecado. Porque isso não é da vontade de Deus. Mas nós também, se olharmos para a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo número 2, consta lá que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Aquele o qual constitui o único alvo que os nossos olhos devem atentar. E não nas coisas deste mundo, porque são coisas passageiras. Mas Cristo é eterno. Então, Hebreus 12:2 diz que os nossos olhos estejam somente voltados para o autor e o consumador da nossa fé. Mais um subsídio para vocês refletirem sobre caminho é o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo número 6, que diz: andai no caminho do Senhor, que Ele endireitará as vossas veredas. Sobre a questão do caminho, quando Deus fala a Isaac, diz: não desças ao Egito, permaneça aí. Continuando com Abimeleque. Abimeleque olha para o espaço alheio, observa Isaac a acariciar a Rebeca, apercebe-se então que Isaac é esposo de Rebeca, e Abimeleque então aproxima-se a Isaac e diz: por que tu nos apresentaste a tua esposa como sendo irmã? Mais uma vez isto nos faz lembrar também de como ocorreu com Abraão. Quer quando Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, apresenta-se como sendo irmão de Sarai aos egípcios, de forma que Deus tenha ferido ao faraó, bem como no capítulo 20 do livro de Gênesis, quando agora, estando na terra dos filisteus em Gerar, igualmente eles apresentam-se como irmãos, a ponto de Deus visitar a Abimeleque em sonhos e dizer: devolva essa mulher, porque ela é mulher de um profeta. Mais uma vez, aqui, Abimeleque pergunta a Isaac: por que é que apresentaste a Rebeca como sendo tua irmã? Isaac justifica-se dizendo que eu apresentei ela como sendo minha irmã, temendo ou receando que vocês pudessem fazer-me mal ou pudessem me tirar a vida. Parênteses, porque Rebeca era uma mulher formosa. Abimeleque aproveita a ocasião para dizer a Isaac que por pouco, um de nós, quando diz um de nós, está a dizer que também, eventualmente, ele próprio, por pouco um de nós poderia ter se deitado com a tua esposa, e isso iria fazer com que entrasse o pecado no nosso povo. Percebam o que significa isto. Um homem que percebe, ele é rei de uma comunidade e ele apercebe-se que se tivesse tido cobiça pela concupiscência dos olhos de algo que lhe é alheio, no caso, mulher alheia, isso poderia causar com que o pecado entrasse naquela comunidade, a partir da falha de uma pessoa. Ele, de seguida, Abimeleque, ele então manda exarar um decreto, uma circular, uma informação,
sua, para o conhecimento de todos, pela sua responsabilidade para com todos. Ele manda escrever aquilo, ele manda publicar e dizer: ninguém, mas ninguém toque em Rebeca, porque esta é esposa de Isaac. Senão, essa pessoa vai morrer. Desta forma, e cumprindo-se este ato de coragem de Isaac, primeiro, estando em meio à fome, obedece à vontade de Deus, permanece naquela terra, consegue resistir a uma certa tentativa que poderia fazer com que a sua esposa Rebeca fosse tocada por um outro homem, pois Rebeca foi escolhida criteriosamente para ser mulher de Isaac, para que não falhasse a aliança patriarcal. Então, após esses dois desafios, provas que Isaac ultrapassa, então, estando em meio à fome, Isaac lança a sua semente à terra, aquela terra onde havia seca. Quando Isaac lança a sua semente àquela terra que havia seca, não tardou, naquele mesmo ano, diz a palavra de Deus que Isaac colheu 100 vezes mais do que aquilo que ele havia semeado. Aqui nós vemos um milagre de Deus, a providência do Senhor. Por quê? Porque Isaac obedeceu a Deus e opera um milagre num período em que há seca. Isaac semeia e colhe 100 vezes mais. Vamos olhar o que as Escrituras dizem-nos sobre aquilo que é a colheita de um homem que obedece à palavra de Deus. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 28 e 29, este capítulo é muito chave, muito interessante para isto que vamos ver. No capítulo número 10 começa com aquele jovem rico que aproxima-se para Cristo. Estamos a falar dos versículos 1 até vamos chegar até onde interessa, prefeitos do como é que Deus compensa aqueles que lhe obedecem em meio a secas, compensando 100 vezes mais, que são versículos 28 e 29. Mas vamos começar do versículo número 1, que é precisamente quando jovem rico, isto é, ele é uma pessoa próspera aos olhos do mundo. Só que aquele que atenta às coisas do mundo e se apega às coisas do mundo, Deus ali não está. Consequentemente, ele era materialmente próspero. Só que ele, apesar de ser materialmente próspero, ele sentia que faltava-lhe algo. Por quê? Porque Deus não estava com ele, mas ele era materialmente próspero. Ele vê a Cristo, ele persegue a Cristo. A palavra de Deus diz que ele persegue a Cristo. E chega diante de Cristo, ele ajoelha-se diante de Cristo. E ele pergunta a Cristo: bom mestre, como é que se pode herdar o reino? Cristo lhe responde assim: mestre, só há um, que está nos céus. Mas tu não conheces os mandamentos?
não adulterar, não prestar falso testemunho, não roubarás, não matais. Ele disse, conheço todos e até os pratico. Isto é, ele estava apegado à lei, que era a condição para a salvação no Antigo Testamento. Cristo olha para ele com ternura, com amor, fita os olhos dele, com ternura, isto é, não olhou para o objeto, mas olhou para a alma dele, que Cristo leu por intermédio dos olhos dele. Cristo olhou para a alma daquele homem, que estava conturbada, por isso é que ele se ajoelhou. Então Cristo olha para ele com ternura e diz-lhe, falta uma coisa. Vende tudo que tu tens e dê aos pobres. Aquele jovem rico, de seguida, ele sente-se triste, cabisbaixo, dá meia volta e vai-se, triste por ter ouvido uma verdade, e responde com esse gesto, que significa o quê? Significa rejeição. Não acolheu, não guardou, porque para ele mais importante eram as coisas do mundo. Cristo depois então vira-se para os seus discípulos e diz-lhes, em verdade é muito difícil um homem rico vir a ser salvo, pois é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico ser salvo. Depois Cristo continua a falar com os seus discípulos. E ele diz assim, em verdade, não existe homem que tenha deixado a sua casa, os seus irmãos, a sua parentela, os seus campos, que Deus não tenha os abençoado no presente, 100 vezes mais em irmãos, terra, propriedades, campo, e também 100 vezes mais em perseguições. É muito forte esta parte aqui. É preciso compreender a sabedoria infinita de Cristo que Ele está aqui a destilar. Quando Ele diz que quem obedece, quem renuncia, quem havia feito isso primeiro era o seu próprio pai, Abraão. Mas antes de Abraão tinha sido Noé. Noé, seu próprio pai Abraão, deixou terra, deixou parentela, deixou campo, deixou família. Deus o prosperou. Então, Cristo está a falar para os seus discípulos, dizendo que não existirá homem que por amor a Deus, isto é, por obediência à sua palavra, tenha deixado para trás, tenha renunciado à sua antiga vida, costumes, prática, cultura, tradição, tenha deixado isso tudo e no momento presente não tenha recebido 100 vezes mais tudo quanto deixou lá atrás e também tenha recebido 100 vezes mais perseguições.
e acrescenta. E no futuro, por isso é no presente, e no futuro receberá a salvação. O que nós vemos aqui? Isaac lança sua semente à terra. No período de seca, Isaac já tinha obedecido a Deus, quando Deus disse: não desças ao Egito, permaneça aí em tempo de seca, que eu estarei contigo. Estava dizendo no futuro, mas já estava a dar uma promessa, ia fazer uma aliança com Isaac. Depois Isaac passa as tempestades, a primeira, a segunda, o caso da sua ter se apresentado como irmão. E depois Isaac então lança a semente à terra, no tempo de Deus, não no seu tempo. A terra prospera 100 vezes mais aquilo que Isaac lançou à terra. E como resultado, o que isto causou? É que Isaac começou a prosperar em fruto do seu plantio, em gado, bovino, rebanho, estamos a falar de ovelhas, de gado caprino, gado bovino. Abraão prospera e tudo isso se multiplica. Consequentemente, quando isto acontece, os filisteus, vendo que Isaac estava a ficar muito poderoso, começam a ficar com inveja, que são as perseguições que Deus fala em Marcos 10, 29. Eles, quando ficam com inveja de Isaac, não ficam somente pela inveja. Sentem inveja de Isaac? Por cima dessa inveja, Abimeleque, que é o rei de Gerar, expulsa Isaac daquela terra, ele e a sua esposa, para que eles saíssem daquela terra e levassem as suas coisas. E como se isso não bastasse, os filisteus começaram a entulhar os poços que o seu pai Abraão havia hoje aberto, esses mesmos poços. Lembrando-nos que, ademais, 65 anos antes, o mesmo rei chamado Abimeleque, naquela mesma terra, tinha feito aliança com Abraão e tinha oferecido a Abraão para que Abraão residisse naquela terra e tinha prometido que não houvesse contenda entre Abraão, nem com ele, nem com os filhos dele, nem com os netos dele. Mas, mais uma vez, esses violam o pacto que tinham feito com Abraão. O que fez Isaac? Isaac não repostou. Isaac não contendeu. Isaac simplesmente partiu. Isaac parte, sai de Gerar e vai até a torrente de Gerar. Sai do interior e vai para lateral, onde lá tem uma torrente, um riacho, e instala-se lá. Quando Isaac instala-se lá, porque ele tinha muito gado, precisava de água, porque era agricultor também. A sua principal atividade era pastorícia, mas o gado precisa de se alimentar e precisa de água. Então, os servos de Isaac começam a fazer escavações à procura de água. E nisso eles encontram
um vale de águas vivas. E de pronto, os habitantes de Gerar, eles vêm e reivindicam aquela torrente, dizendo que essa torrente é nossa. Isaac, mais uma vez, não contenda. Simplesmente deixa aquele poço e chama aquele poço de discórdia, de desavença, e parte, continua. O salmista Davi, em 4:1, ele diz que quando nós clamamos a Deus pelas nossas injustiças, Deus atende o nosso clamor e retorna a nossa justiça. Então, precisamente, Isaac não discute, não contenda, não reclama e nem murmura, e simplesmente afasta-se mais, sai já de Gerar e vai para mais distante, fixa-se numa outra região. Os seus servos, mais uma vez, fazem as suas escavações, descobrem um novo poço e, mais uma vez, os habitantes de Gerar, filisteus, vêm e entulham aquele mesmo poço e começam a querer discutir com Isaac. Isaac, mais uma vez, pega em suas coisas, chama aquilo de poço de discussão e parte. Vai mais para fora. E então, o Abimeleque, rei dos filisteus, ele sai de lá por ouvir esta contínua prosperidade em Isaac. Ele parte de lá com um chefe dos exércitos de um amigo seu. Portanto, ele quando vai com o exército, com o chefe do exército, significa que ele temia a sua integridade, significa que ele já temia o Isaac. Então ele vai à procura do Isaac. Quando chega até Isaac, Isaac lhe pergunta: o que tu queres, se tu pessoalmente é quem me expulsaste da tua terra? Como é que eu posso te ser útil? Ou o que mais queres se me expulsaste? Tiraste de mim outro poço que eu terei. Não fiz reclamação, não fiz reivindicação. Fui abrir outro poço, teus povos entulharam. Também não reivindiquei, continuei. E agora por que vens ter comigo? Então Abimeleque diz que eu reconheço que Deus é contigo. Então eu gostava de fazer uma aliança contigo para que tu não possas me agredir no futuro, porque estou a ver que vai ficar muito mais poderoso que eu sou. Então, eu te peço uma aliança para que tu possas retornar a mesma benevolência que eu tive contigo antes. Vejam aqui a ironia de Abimeleque. Ele diz que foi benevolente com Isaac antes. E pede agora para Isaac não lhe agredir, para que Isaac também retornasse com a mesma benevolência que ele havia feito a Abraão, quando ele expulsou Isaac. E então, Isaac, concordando, no dia seguinte, faz um grande banquete em sinal de paz.
aquele banquete como um sinal de aliança e de paz entre esses dois povos, tendo sido consumado, presenciado por testemunhas em que eles puderam, num clima de paz, de concórdia, confraternizar, que significa reconciliação, paz e uma nova aliança. Ao terminar, então, Isaac despede-os e eles partem. Quando eles partem, os servos de Isaac descobrem mais um novo poço. Quando descobrem esse novo poço, eles chamam Isaac. Isaac vê e encontra um novo poço. Mas aquele poço, vejam qual foi a sequência para que viesse aquele poço. Teve que haver renúncia, obediência. Ou melhor, teve que haver chamado, obediência, renúncia ao sofrimento, perseguição, e depois esses mesmos que lhe perseguiram foram adorar a Deus que operava em Isaac, reconhecendo que Deus é contigo. Pedimos uma aliança contigo. E também Isaac teve que ser misericordioso com eles, mesmo tendo-lhe perseguido. Serviu-lhes um banquete. E depois eles partem, despedem-se. Quando eles partem, os seus servos descobrem um novo poço de água. Isaac, quando vai ter conhecimento desse novo poço de água, ele chama agora esse novo poço de água como o poço da largueza. Dizendo que Deus agora deu-nos a sua largueza, que é o quê? A sua folga, o seu descanso, a sua abundância. E ele batiza aquele poço, chamando de Sheba. E chama aquela região de Beersheba. Por sinal, a mesma região que antes o seu pai Abraão também, mais uma coincidência entre a réplica da aliança e do percurso do chamado de Abraão, agora a replicar-se em Isaac. Porque Abraão, quando sela a aliança com Abimeleque, lá antes, na terra dos filisteus, ele por fim abriu um poço, chamou de Beersheba. Então agora também este poço da largueza, também Isaac batiza como sendo Sheba e chama aquela região de Beersheba. E dessa forma, então, Deus justifica a Isaac pela sua fé e também pelas obras da fé que foram operadas em Isaac pela graça do Espírito Santo, para que também outros povos pudessem reconhecer que Deus era em Isaac. E desta forma nós vemos Isaac a ser usado como aquele que herdou a aliança patriarcal, para que por intermédio desta linhagem pudesse então vir o Rei dos Reis, aquele a quem é devido toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tendo chegado até esta parte, queremos agradecer este primeiro momento. Abre-se então um momento para a colocação de comentários, de sugestões e de questões para tornar o nosso estudo mais enriquecido. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. O estudo de hoje fez-me acordar certas coisas que dormiam em mim que não percebia. Mas agora vou pedir para que ainda se explique mais. A primeira pergunta é:
A mulher do Isaac foi escolhida por outras pessoas, não por ele. Isto no Antigo Testamento. E com o Novo Testamento, porque não se verifica em muitas famílias. Será que essa lei foi abolida? A seguir, Deus teve aliança com Abraão, porque novamente fez com Isaac. Será que Isaac teve a mesma fé como do seu pai Abraão? A terceira. O que vivemos hoje é o resultado da desobediência da lei, de haver uma imoralidade em todo o mundo, sem respeitar a lei como o povo antigo? A última. Qual é a mensagem principal que podemos aprender na perseguição e a paciência do Isaac em tudo isto que ele passou? Obrigado. Saudações. Em primeiro lugar, parabenizar. Em primeiro lugar, dar os parabéns pelo estudo de hoje. E é um grande aprendizado o posicionamento de Isaac em ter renunciado e ter obedecido aquilo que foi o chamado de Deus. Tenho aqui algumas perguntas. Gostava de saber se Isaac foi um homem com a mesma fé que seu pai Abraão. Sim. Os filisteus eram um povo temente a Deus. Por que razão Deus não repreendeu a Isaac por ter apresentado Rebeca como sua irmã? Que posicionamento devemos ter ao nos vermos em situações como a do sucesso de Isaac, que causou inveja aos filisteus? Estimados irmãos, saudações. Primeiro quero agradecer a presença de cada um cá e agradecer também a presença do Espírito Santo, que é este Espírito que nos guiou e nos inspirou, nos acompanhou desde onde nós saímos até aqui para ouvirmos aquilo que é a vontade de Deus no dia de hoje. E eu percebi, o que mais tocou-me na aula de hoje é o caminho de Deus, andar pelos caminhos de Deus. E é uma coisa muito desafiadora e é uma coisa que, ao mesmo tempo, é doce como mel, não é? É desafiador, é difícil, exige de nós renúncias, exige de nós mortificação diária e constante da nossa carne, sairmos da nossa zona de conforto e passarmos a não andarmos pelos caminhos que são confortáveis para nós, mas que são a vontade do próprio Deus. Por isso, impactou-me muito, tocou-me muito isso e dou graças a Deus e ao próprio Espírito por este trabalho que faz. Tenho certeza que quando nos inspira e pelas plataformas que nós colocamos isso, também vai inspirando as outras pessoas que também precisam ouvir isso e a dado momento começarem a entrar e seguirem, converterem-se para começarem a andar por este caminho de Deus, que é um caminho mesmo muito maravilhoso. Como estava a dizer aqui o nosso servo, dizia que aquele que anda pelos caminhos de Deus recebe a dado momento 100 vezes mais tribulações, perseguições, mas também o mesmo número de vezes agraciado por Deus. Então, se formos a ver essas duas coisas, na verdade as duas são graça, porque
a perseguição uma área, é um terreno onde nós aperfeiçoamos a nossa fé e nos prepararmos para essa vida eterna. Então, é uma coisa muito espetacular. Porém, para não alongar, vou começar aqui com as minhas questões. E uma delas começa assim. Por que o caminho de Deus contraria os caminhos mais confortáveis nos olhos humanos? Por que diz-se que quando andamos pelos caminhos de Deus, encontramos o verdadeiro sentido pelo qual fomos criados? Quais são as renúncias a fazer hoje por forma a sermos dignos, a ser dignos de andar pelos caminhos de Deus? Porque as perseguições fazem parte da salvação. Qual é a promessa de Deus para com Isaac? E como essa promessa deu continuidade ao pacto de Deus com Abraão? Quais são as obras da fé de Isaac e como hoje nós que somos seus filhos na fé, podemos produzir as mesmas obras? Para fechar, qual é a oração que devemos fazer por forma a encontrar nos nossos perseguidores amigos, encontrar nesses uma amizade, não é? E também orar pela conversão. Como é que nós devemos orar também pela conversão, pois todos merecemos a mesma graça? Amados irmãos, obrigado por estas 15 questões que foram aqui colocadas, que vão dar uma outra dinâmica e vão complementar o nosso estudo de hoje. Assim, nós podemos não só expandir o nosso estudo para o alcance daquilo que são as nossas necessidades, que sejam nossas necessidades, não somente as nossas necessidades sentirem, mas sejam nossas necessidades pela vontade de Deus, e também que possa ir de encontro àquilo que são os maiores anseios em termos de necessidades espirituais, na busca de um alimento espiritual para poder edificar a igreja, esta que nos acompanha por intermédio da teleevangelização. Então vou começar por responder essas questões por ordem da sua chegada. A primeira destas é: a mulher de Isaac foi escolhida por outras pessoas, como se fazia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, esta lei foi abolida. No Novo Testamento, tem a advertência sobre
a questão de escolha de parceiras de vida, parceiros de vida, principalmente para as pessoas que são convertidas, para as pessoas que fazem parte da Igreja Espiritual de Cristo. E esta instrução vem nas cartas do apóstolo Paulo, quando se fala sobre a questão de jugo desigual. O jugo desigual é o confronto e a guerra espiritual, que é uma guerra, como é que nós dizemos? É uma guerra teológica, é uma guerra também apocalíptica, é uma guerra, se preferirem, é também uma guerra escatológica entre Cristo e o anticristo, que é uma oposição. Então, jugo desigual significa um relacionamento, um casamento entre uma pessoa convertida e uma pessoa não convertida. E aqui, então, torna-se desigual esse jugo na medida em que há de ser duas pessoas que adoram dois deuses diferentes. O Deus é uno e deuses. Consequentemente, aqui resulta numa guerra teológica. Isso está também refletido no Novo Testamento. A segunda é, Deus faz aliança com Abraão. Por que fez novamente com Isaac? Será que Isaac teve a mesma fé que seu pai? A aliança que Deus fez com Abraão estava também associada e ela também carregava a aliança que Deus iria fazer com todos os descendentes pela consanguinidade com Abraão no Antigo Testamento e todos os descendentes de Abraão pela mesma fé. Então, esse sim tem a mesma fé que Abraão, que é a fé em Deus. A fé num Deus supremo, que é um Deus providente, que é um Deus que exige de nós obediência total. Ora, uma vez que Abraão foi o patriarca, foi o pai da fé, o exemplo de Abraão e também, digamos que, a experiência, a vivência que Abraão teve com Deus, a medir por aquilo que foram as provações que Abraão teve, podem daí inferir que a fé de Abraão tenha sido superior à fé, por exemplo, de Isaac. Se formos a ver, por exemplo, quais são as renúncias, quais são as exigências, quais são as provações que Deus fez com o próprio Abraão. Mas todo aquele que, em termos consanguíneos, significa que a aliança que Deus fez com Abraão dava efeito e eficácia não só a Abraão, porque Deus disse, abençoarei a ti e a tua descendência. E também quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, disse, farei-te pai de muitas nações. E já tinha Deus antes dito que não seria aquele filho Elisu, que era um escravo nascido na casa de Abraão, que seria aquele herdeiro da aliança que Deus iria fazer com Abraão, mas seria alguém das suas entranhas, que depois Abraão pensou que esse seria Ismael, mas depois Deus disse, não será Ismael, será outro, que irá descender de Sara. E ela já não mais se chamará Sarai, mas sim Sara, o que significa que Deus já havia homologado por intermédio da aliança que fez com Abraão. Também esta aliança fez com Isaac. Mas faltava Deus fazer aliança direta através de um relacionamento direto entre Deus e o próprio Isaac. Então Deus fala a Isaac
neste período. Porque antes Deus falava a Isaac por intermédio de Abraão. Então Deus começa a falar a Isaac, porque tinha que dar a conhecer a Isaac que aquela aliança que eu fiz com teu pai vai continuar vigente contigo em respeito à obediência ou à fé do teu pai Abraão, que eu desse para ti e faço esta aliança contigo, para que tu também tenhas conhecimento que eu sou o mesmo Deus que fui o Deus do teu pai. Então Deus, ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus que fica somente nas Escrituras Sagradas. Ele não é um Deus do Antigo Testamento que é um Deus morto. Ele não é Cristo morto na cruz do Golgota. Ele é um Cristo que ressuscitou e que hoje é um Deus vivo. E ele, quando faz aliança com a pessoa não tem dúvida que tem um chamado específico. Porque Deus fala para ti, dá-se a conhecer a ti e você passa a ter um relacionamento com Deus, para que você possa falar de alguém que você conhece, que é na verdade um Deus vivo. Número 3. O que vivemos hoje é resultado da desobediência da lei por haver imoralidade sem respeitar a lei, como na antiguidade. O que vivemos hoje não é diferente do que vivemos ontem, do que vivemos na antiguidade, porque tudo isto é resultado do início da queda do homem lá no jardim do Éden. Pela falha de um, entrou o pecado para todos. Ora, este distanciamento, este pecado foi se alastrando à medida que a população também foi crescendo em número, em gênero e em quantidade. Então, da mesma forma que cresce a maldição, o pecado, também cresce a graça e a abundância de Deus. Então, é algo que resulta da queda do homem lá no jardim do Éden, quando o homem desobedeceu a palavra de Deus e tocou na árvore, que Deus tinha dito que desta árvore, se tocares, certamente morrerás. Então, entra o pecado e é o pecado que leva à morte. Morte que é espiritual. Número 4. Qual é a mensagem principal que devemos aprender na perseguição e a paciência que Isaac teve? A mensagem principal que devemos aprender na resposta de Isaac à perseguição que lhe fora medido é aquilo que nós chamamos de uma fé genuína. Uma fé genuína, se nós formos ver os atributos da fé, a fé é carregada pela sabedoria. E não é sabedoria do homem, é sabedoria espiritual. O que é sabedoria espiritual? É saber discernir os tempos e os modos pelos quais Deus opera. E quando você pede sabedoria a Deus, então Ele te ajuda a você saber reagir, não de forma impulsiva, mas a poder reagir com fé diante de perseguições que te são movidas. Por quê? Porque meio a essas perseguições que o mundo vê como problemas, desafios, é ali que estão oportunidades para Deus se revelar. E por via dessa, também você poder ver a sua fé a crescer em qualidade. Porque nós achamos que a fé é confessar, anunciar, e isso ocorre uma única vez e depois já está. O apóstolo Tiago nos diz que não. A fé, ela deve ser exercitada através daquilo que se chamam dos atributos e dos atos da fé, que é o quê? Bondade, mansidão, benignidade, justiça. Ora, Deus permite, Deus não prova ninguém, porque Deus é santo. Mas Deus permite que nós soframos perseguições para que a nossa fé possa crescer, de forma a não nos acomodarmos. E quando a nossa fé cresce, em função das perseguições que nós sofremos, nós produzimos obras. Consequentemente, uma fé que tenha
obras é uma fé viva, porque Deus que nós cultuamos é também um Deus vivo, consequentemente é uma fé que produz obras. Olha, uma fé sem obras é uma fé morta. Número 5. Isaac foi um homem com a mesma fé que seu pai Abraão. Nós aqui estamos indubitavelmente a dizer que Isaac teve a mesma fé que Abraão. Que fé? Fé de renunciar, fé de crer em Deus, fé de deixar tudo para trás. Essa fé, Isaac teve a mesma fé que Abraão, como qualquer pessoa hoje que crê em Cristo como Senhor e Salvador, tem a mesma fé que Abraão. Mas quando nós quisermos qualificar o tipo de fé, podemos eventualmente ir pelas obras, naturalmente. As obras da fé é um padrão de ver a qualidade da fé. E também as provações e as renúncias que remetem a essa mesma fé. São os sofrimentos. Também é um outro critério que podemos levar para podermos avaliar a qualidade da fé. Se nós olharmos para aquilo que foram as provações que Abraão teve versus as provações que Isaac teve, podemos aqui inferir que a fé de Abraão tenha sido maior. Para fundamentar qual é o critério? Na base das renúncias, das provações e das obras que Abraão gerou em comparação a Isaac. Por último, é importante dizer que não se comparam fés entre duas pessoas. Cada pessoa tem o seu chamado, cada pessoa tem o seu percurso, cada pessoa tem o seu caminho. Então, isso aqui é também muito importante nós deixarmos claro. Número 6. Os filisteus eram um povo temente a Deus. Os filisteus, esses adoravam deuses pagãos. Os filisteus não eram adoradores de Yahweh. Esses não criam no Deus que os hebreus criam. Eles não tinham a fé dos hebreus. Eles não adoravam o Deus dos hebreus. Mas que eram tementes a Deus. Porque até o ateu, este reconhece que existe um Deus. Quando é que o ateu reconhece que existe um Deus? Quando ele está diante de aflições, de problemas. O seu espírito. Por quê? Porque o espírito não é do homem. Todo homem tem um espírito. Quem deu o espírito? É Deus. E o espírito pertencente a Deus, o espírito deseja adorar a Deus. Só quando a pessoa não conhece a Deus, adora outras coisas, pensando que está a alimentar o seu espírito adorando deuses. Mas eles eram tementes a Deus, de tal forma que eles reconheceram que se tivessem tocado em mulher alheia, isso poderia causar sofrimento a eles próprios. Então, eles tinham temor. Entendiam que existia um Deus que é justo. Existe um Deus que recompensa na justa medida aquilo que é o ato de cada pessoa aqui na face da terra. Se alguém pratica o bem, ele retorna o bem. Se alguém pratica o mal, também colhe o mal. O caminho quem escolhe não é Deus, é a pessoa. A pessoa é que escolhe qual é o caminho que quer seguir. Logo, a pessoa escolhe pelo caminho que segue, o que vai colher. Por isso é que estamos a falar também nesse estudo sobre caminhos de Deus. Dizemos que os caminhos de Deus levam a uma colheita 100 vezes mais. Número 7. Por que razão Deus não repreendeu Isaac por ter apresentado Rebeca como sua irmã? Deus não repreendeu a Isaac por ter apresentado a Rebeca como sua irmã, porque Isaac
agiu daquela forma, como ele depois também se justificou diante dos filisteus, que ele receava que se ele apresentasse como esposa, porque aquele povo era um povo que tinha avareza. Por essa razão, é que quando eles veem Isaac prosperar, ficaram com inveja. Então, Isaac, temendo que a avareza daquele povo, porque Isaac sabia que aquele povo não adorava o mesmo Deus que ele. Isaac, por temer a sua própria vida, por essa razão é que ele apresentam-se como irmãos. Número 8. Que posicionamento devemos ter ao nos vermos na mesma situação de inveja que foi causada aos filisteus? Se vê que aquela inveja que se instalou nos filisteus, em resultado da avareza, fez com que eles nos expulsassem. Eles expulsaram Isaac, trataram mal a Isaac, humilharam a Isaac. Então, que posicionamento nós devemos ter quando somos humilhados? A palavra do Senhor diz que Salmos, ali nós temos ali os Salmos de Davi, Salmos 4:1, diz que a resposta às injustiças é o nosso clamor a Deus. Quando nós clamamos a Deus pelas injustiças, é o nosso coração que está contrito. Por quê? Porque quem nos oprime, quem nos humilha, isso causa sofrimento. E nós, apesar disso, padecemos na carne e no espírito. Quando nós estamos a padecer na carne e no espírito, a resposta de Deus deve ser o nosso clamor a Deus. E o nosso clamor a Deus é a resposta para quando nos vemos na situação de quem tem inveja para com a nossa prosperidade pela graça de Deus. Então, o nosso clamor, a inveja pode causar diversas reações. Ofensa, perseguição, ferimento, morte. A inveja é um sentimento do Satã. Pode começar de um ato muito simples, mas a inveja até pode levar a causar morte. Não é? Uma pessoa que está movida pelo espírito da inveja, é o Satã que entra nele e que pode causar uma reação que você não consegue quantificar o que isto pode te causar como resultado. Então, diante de uma inveja, um motivo, alguém que age por inveja por nós termos sido usados pela graça de Deus, a nossa reação deve ser o clamor a Deus, que é pedir o auxílio de Deus. Somente Deus é quem pode nos auxiliar diante de uma situação como aquela, para poder amainar o enfurecimento ou inveja que é causada a esta mesma pessoa. Ora, se esta for a nossa reação para isso, então nós podemos, dessa forma, converter aquela mesma pessoa pela nossa reação a quem age por inveja para com a graça de Deus que opera em nós. Número 9. Por que o caminho de Deus contraria os caminhos mais confortáveis nos olhos do homem? Porque o caminho de Deus é um e único. Quando o jovem rico foi perguntar o que é necessário para o reino de Deus, ele queria saber qual é o caminho. Por isso é que lá no fim, Deus fala do caminho. Consequentemente, Deus responde a ele que o caminho é negar a si próprio. Então, o caminho era ele fazer o quê?
vender tudo o que tinha e ofertar aos pobres. Por quê? Porque o coração dele estava nas suas posses, nos seus bens materiais. Então Deus disse: eu quero que tu passes a adorar primeiramente a mim. Então, renuncie a esse Deus que tu tens, que é o apego às tuas coisas, para depois poderes me seguir, carregar a sua cruz e me seguir. Não, primeiro renuncia-te, para depois poderes carregar a sua cruz e me seguir. Então, o caminho de Deus contraria os caminhos mais confortáveis do homem, porque o caminho de Deus nos leva para onde? Para a cruz. Para a cruz. Para a cruz. A renúncia nos leva para a cruz. Porque é mortificação. Depois segue o sepultamento. E foi assim que você vence em Cristo. Porque também foi o mesmo caminho que Cristo seguiu. Por isso que ele diz: eu sou o caminho. Então ninguém, enquanto cristão, pode vencer a não ser pela cruz. É o único caminho. Número 10. Porque se diz que quando andamos no caminho de Deus, encontramos o verdadeiro sentido pelo qual fomos criados. É excelente questão, também tem a ver com a primeira. É que quando nós andamos no caminho de Deus, que é o que? O caminho da cruz. O que é que nós encontramos quando andamos no caminho da cruz? Encontramos o próprio Cristo. Porque Ele é que vai nos auxiliar na cruz para você conseguir suportar aquele fardo, aquela dor que está ali na cruz. E quando você vence essa dor e você nasce de novo, você mortificou a carne. Então todo ataque que é infligido à tua carne não tem efeito, porque você já morreu para a carne. Os teus olhos, teu coração não está para agradar a carne, estão para adorar a Deus. Consequentemente, quanto mais te perseguem, quanto mais pedras te atiram, você amontoa e produz obras de fé. E mais resistência você tem a perseguições, dores, renúncias, sofrimento. E vai ser como Abraão, conforme a ver, Abraão foi crescendo de fé em fé. Isto é, Deus foi exigindo cada vez mais de Abraão, em decorrência da obediência de Abraão. Deus agradava-se da obediência de Abraão de vez em vez, de grau em grau. Por isso é que Abraão foi crescendo de missão para missão. Número 11. Quais são as renúncias a fazer por forma a sermos dignos de andar pelos caminhos de Deus? Então, a renúncia, como nós dissemos, a fazer é negar a si próprio. O que é negar a si próprio? É negar a tudo aquilo que representam os deuses deste mundo. Conhecimento científico, sabedoria humana, filosofias da vida, diplomas, estereótipos, aprovações diante do homem. É nós definirmos como nosso referencial, não a aprovação por aquilo que as pessoas dizem ou entendem. Qual é o protótipo de pessoa para você ser aprovado? Para você se ajustar, é para você se conformar a ele. É não buscar se conformar ao mundo, porque você não está para agradar ao mundo ou às pessoas. Então, você rejeita fazer a sua referência ou definição de personalidade na base daquilo que as pessoas defendem para ser aceito naquela realidade, para você se encaixar no mundo das pessoas. Esse é o primeiro plano. E o segundo plano é também você não buscar o quê? Ter como referência o teu ego, o teu interior. Esse é o segundo Deus, também tu tens que renunciar. Mas sim é buscar como uma referência única, perfeita, que é Deus. Ter como referência de Deus. Deus é a melhor referência que nós podemos buscar para podermos nos tornar a sua imagem e semelhança em espírito. E por intermédio desse espírito, então ele conforma a nosso caráter, não a nossa carne. Porque Deus não é carne, Deus é espírito.
Então, se nós nos conformarmos à sua imagem e semelhança, isso vai alterar o nosso caráter. E o nosso caráter, então, vai ser igual a Deus, que é ter o coração de Deus e ter a mente de Deus. Número 12. Por que as perseguições fazem parte da salvação? As perseguições ou os sofrimentos fazem parte daquilo que nós chamamos de carreira cristã. A carreira cristã, ela tem 2 pilares. O primeiro pilar da carreira cristã, da vida cristã, é sofrimento. E o segundo pilar da vida ou da carreira cristã é a santidade. Então, o sofrimento faz parte da carreira cristã e a resposta aos sofrimentos é a santidade. A melhor resposta que você pode dar ao sofrimento, à perseguição, à dor, é a santidade. Porque é Deus quem te aprova. E você não tem nada a temer. Ainda que vão pedir contas, porque é guerra espiritual. E que os nossos acusadores murmuram, blasfemam, lançam flechas do inimigo. Murmuram, lançam cobras, lagartos, serpentes, leões, flechas. Murmuram, questionam, discordam. Poços de discórdia, desentendimento. É o que? É a ira. No coração dizem, você vai ver. Isto, aquilo. Maldizem. Murmuram, blasfemam, perseguem-te em espírito. E lá, pedem no trono da graça a tua justiça, o teu sangue. Então, quando você está santificado, 1000 caem à tua esquerda, 10.000 à tua direita, não há mal algum que te sucede. Porque diante de Deus estás purificado. E não há nada que te acusa. Então, o que faz parte da carreira cristã? Sofrimento e santidade. Número 3. Qual é a promessa de Deus para com Isaac? E como é que essa promessa deu continuidade ao pacto com Abraão? Então, a promessa que Deus fez com Isaac era que faria de Isaac também o herdeiro da aliança patriarcal. Consequentemente, a aliança patriarcal tem a questão de fazer de próspero, que herdasse a terra prometida, que é salvação. Estamos a falar da salvação ao fim do dia. Tudo isso resume-se em salvação. Não vamos falar muita coisa. Então, a promessa que Deus fez para Abraão é que iria salvar Abraão. E que por meio da salvação que Deus iria dar e operar em Isaac, Isaac poderia, por sua vez, transferir essa promessa que é a salvação para os seus descendentes. E assim sucessivamente, carregando esta herança genética da salvação, que é crer no Deus dos seus antepassados, também iria ser a linhagem pela qual iria nascer Cristo, que é aquele que é o autor e o consumador da nossa salvação, dessa mesma salvação que esses outros herdaram e foram repassando essa salvação. Então, Cristo, ele foi o autor dessa série e depois ele veio consumar essa mesma salvação. Então, Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé nos leva à salvação. A nossa fé nos leva à justificação, que é a salvação. Então, número 14. Quais são as obras da fé de Isaac e como é que hoje nós, que somos seus filhos na fé, podemos produzir as mesmas obras? A grande obra da fé do Isaac foi a sua obediência. Então, hoje, nós podemos também, por intermédio da obediência, podemos produzir as mesmas obras que Isaac produziu. Dessa forma, nos tornamos também herdeiros da promessa, nos tornamos herdeiros de Cristo, nos tornamos co-herdeiros de Cristo e nos tornamos também cidadãos do reino e descendentes todos de Abraão, que também foi pai de Isaac. E nos tornamos também irmãos de Isaac e filhos de Abraão pela fé. Número 15. Qual é a oração que devemos fazer por forma a encontrar nos nossos perseguidores
por forma a transformar os nossos perseguidores em amigos e também orar pela sua conversão, porque todos merecemos a mesma graça. O que acontece é que a graça ela é oferecida ou foi oferecida gratuitamente para todos, sem exceção. Consequentemente, a oração que devemos fazer para aqueles que nos perseguem é aquela oração que o apóstolo Tiago fez quando estava a ser martirizado. O apóstolo Tiago, que foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, ele foi resultado de uma conspiração e exigiam que ele negasse ou rejeitasse a Cristo. Só que ele, do contrário, ele bradou, gritou em alto bom tom que Cristo era Senhor e Salvador. Consequentemente, eles lhe condenaram à morte. E quando lhe apedrejavam, ele fez uma oração, disse: Senhor, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, esta é a oração que nós devemos fazer para quem nos persegue. O que acontece é que o perdão, que é o mesmo perdão que nos restituiu a comunhão com Deus, que é a graça que nos foi oferecida gratuitamente, também é esse mesmo perdão que nós devemos conceder àqueles que também nos ofendem. Por isso é que o Pai Nosso mesmo diz: perdoai aqueles que também nos ofendem. Para quê? Para que Ele possa perdoar as nossas ofensas. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tenham ofendido. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença e interesse e sugerir que possam fazer like e partilhar também estas páginas, este material com a vossa vasta rede de contactos. Encontre este material nos nossos arquivos digitais, nas nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sinde LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até